Vamos dar continuidade com a palestra Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa, Aspectos Gerais e Critérios Diagnósticos, com o palestrante Dr. Fábio Gomes de Matos. Ele que é médico, graduado pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Medicina Farmacológica pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Psiquiatria também pela UFC, professor titular da Universidade Federal do Ceará, membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Psiquiatria, coordenador e supervisor responsável pelo Centro de Tratamento de Transtornos Alimentares e Obesidade. Tenha uma excelente palestra. Olá, estamos nesse momento nos preparando para falarmos um pouco sobre os critérios diagnósticos dos transtornos alimentares. Como é que se deu essa evolução, né, e como é que hoje é visto os critérios diagnósticos do DSM. Esses são meus conflitos de interesse. Bem, para a gente ver os critérios diagnósticos, vamos ver primeiro o quadro epidemiológico, né? Esses dados são dados referentes basicamente ao hemisfério norte, já que nós não temos dados epidemiológicos seguros aqui em relação ao nosso país, o Brasil. Então é considerado que 1% das mulheres na comunidade, elas tenham anorexia nervosa. Esse número é questionável dependendo da idade que a gente está se referindo. Se a gente vai se referir a uma idade de adolescentes, final da infância, adolescentes e adultos jovens, talvez seja um pouco mais, e se considerarmos a população como um todo, talvez seja 0,1%, 0,2%. A grande, imensa maioria dos casos de anorexia são de mulheres, e essa anorexia, essa doença, esse transtorno mental, acomete principalmente as pessoas das classes médias e superiores. Em termos de bulimia nervosa, aí a proporção da comunidade é maior, nós temos 2% das mulheres na comunidade, 4 a 5% das mulheres universitárias e também há uma prevalência muito grande de mulheres no quadro de bulimia. De 90% a 95% dos casos são de mulheres. E, além disso, elas acometem a classe média, a classe alta, mas também, hoje, as outras classes sociais também podem ser acometidas de bulimia nervosa. E o transtorno de comer compulsivo, né, ele é mais predominante ainda. Então, você vai ter, nos Estados Unidos, em torno de 3,5% das mulheres americanas têm compulsão alimentar e cerca de 2% dos homens têm também compulsão alimentar. A compulsão alimentar é mais democrática, afeta mais pessoas de todas as classes, né? E em algumas amostras de pessoas negras, elas acometem 4 a 5% das pessoas com essa característica étnica, né? Bem, vamos falar então um pouco de anorexia. Como é que o DSM-5 define a anorexia? Então, ele define da seguinte maneira: é uma restrição da ingesta de energia relativa aos requerimentos do corpo, lidando a um baixo peso desse corpo no contexto de idade, sexo e trajetória de desenvolvimento e saúde física. Significativamente, esse baixo peso é definido como um peso que é menor do que o mínimo normal, ou para crianças e adolescentes, menor do que o mínimo esperado para eles. O critério B implica um medo intenso de ganhar peso ou se tornar gordo, ou gorda no caso. E um comportamento persistente que interfere com esse ganho de peso. Mesmo que a pessoa esteja com baixo peso. E o critério C é um distúrbio na maneira como aquela pessoa, como aquela mulher vê seu próprio corpo e forma, como é que ela experiencia isso, como é que ela percebe esse corpo, e
essa persistente falta de reconhecimento que o corpo está muito magro, mesmo ele estando muito magro, e muitas vezes a pessoa acha que aquele, mesmo estando muito magro, está muito gordo, né? Essa é a percepção. Pode ser que a anorexia nervosa tenha uma remissão parcial ou tenha uma remissão total. Na remissão parcial, a adolescente, no caso, por exemplo, ela preencheu todos os critérios anteriormente, mas o critério A não fica mantido por um período de tempo determinado. Mas, mesmo assim, podendo preencher o critério B ou C. E quando está em remissão total, embora tenha preenchido todos os critérios, ou seja, A, B e C, nenhum desses critérios vale mais, né? Então, essa segunda parte aqui que eu queria levantar com vocês é em relação à gravidade, né? Então, a gravidade é levada muito em consideração o índice de massa corporal. No caso de uma anorexia leve, né, o índice de massa corporal ele está acima ou igual a 17 quilos por metro quadrado. Moderado está entre 16 e 16,99, grave está de 15 a 15,99 e extremo está abaixo de 15. Então, esse é como o DSM define a gravidade de anorexia. Bem, considerando aqui o que foi que mudou no DSM-4, que era o antigo, digamos assim, critério em que a gente usava para diagnosticar anorexia, bulimia, compulsão alimentar, para o DSM-5, que vale desde 2013, né? Mudou algumas sentenças, algumas palavras, mas o conceito permaneceu. No DSM-4, era a recusa de manter um mínimo de peso, né, acima de 85% percentil para a idade e altura daquela criança, daquele adolescente, né? E agora não, é a restrição da ingesta de energia que vai comprometer o desenvolvimento dessa pessoa, considerando idade, sexo e a saúde física. O critério B ficou praticamente igual, né? É um intenso medo de ganhar o peso e se tornar gorda, e um persistente comportamento que interfere nisso. A visão no caso da distorção da percepção da imagem corporal, tanto no DSM-4 quanto no DSM-5, permaneceu exatamente a mesma, mas teve uma mudança significativa. No DSM-4, havia um dos critérios que era a ausência de menstruação por pelo menos 3 ciclos seguidos, que caiu no DSM-5. E por que caiu no DSM-5? Porque, óbvio, se a criança, a adolescente está desnutrida, é óbvio que ela não vai menstruar. Se ela não tem energia nem para ela, como é que ela vai preparar o corpo dela para receber um feto em que vai ter um gasto maior de energia? Então, esse critério da menorreia caiu no DSM-5. Você pode ter anorexia no DSM-4 de 2 tipos, né? Que era o tipo restritivo, né, que a pessoa não quer em nada se alimentar praticamente, e o purgativo, que é durante o episódio ela fez algum tipo de purgação, né? Então, esses são os 2 subtipos que o DSM-4 agasalhava, e os mesmos subtipos permanecem no DSM-5, né? Bem, esse é apenas uma tradução do DSM-3 e do DSM-4, né? Tudo começa em 1980 no DSM, quando o DSM procura ser mais operacional. E o que é que quer dizer operacional? Quer dizer que a pessoa, qualquer pessoa em qualquer país, de qualquer formação, aplicando aquela estrutura,
de diagnóstico encontrará basicamente os mesmos resultados, né? E para isso foi feita uma quantidade de sintomas por uma quantidade de tempo, de modo que o critério se tornasse mais objetivo, né? Então, no DSM-3, havia os mesmos conceitos básicos, que era a recusa de manter o peso acima de um mínimo adequado para a idade e altura, usualmente levando à perda de 15% abaixo do que era esperado para aquela idade e altura daquela jovem, né? Um medo intenso de ganhar peso ou se tornar gordo, uma perturbação no como ela se sente gorda, aquela distorção da imagem. Eu brinco às vezes que tem a teoria fabiana de psiquiatria, né? E a teoria fabiana, eu não acho que exista transtorno alimentar. Eu acho que existe transtorno da distorção corporal. Então, esse critério C é o critério definidor para a gente pensar em termos de transtorno alimentar. E no DSM-3 começa a história da menorreia, que seria 3 ciclos seguidos em que a menstruação não acontece. No DSM-4, eu já li isso para vocês agora, continua a história da menorreia e os outros 3 tipos. E só que no DSM-4 e no DSM-4-TR tem também a questão do tipo restritivo. Então, começa com o DSM-4 essa definição de 2 tipos de anorexia, o tipo restritivo e o tipo de compulsão alimentar purgativa. Bem, aqui basicamente explicando esses dois aspectos fundamentais. Essa parte aqui nós também já exploramos. Vamos falar um pouco então de bulimia. Bem, o que seria bulimia de acordo com o DSM? Seria episódios recorrentes de compulsão alimentar, e um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por ambos esses critérios que eu vou dizer agora. Comer uma quantidade de alimentos num período de 2 horas, e uma quantidade de alimentos que certamente é maior do que a maioria dos indivíduos comeria em um tempo similar, em circunstâncias parecidas. Então, é uma grande quantidade de calorias que são ingeridas num curto espaço de tempo. E o 2, que é o sentimento de perda de controle durante essa alimentação. Então, a pessoa come um pouco, come mais, come um pouco, come mais, e ela perde o controle realmente de quanto ela comeu. E aí tem uma questão que é fundamental. Bem, eu comi tanto, o que é que eu faço com esse excesso de comida? Aí eu vou ter comportamentos compensatórios inapropriados, né? E quais são esses comportamentos inapropriados? Um dos mais comuns é o vômito, né? Então, quero colocar todo aquele alimento para fora. O uso de laxativos, de diuréticos, outros medicamentos, fazer jejuns prolongados ou uma atividade física absolutamente extenuante. São os métodos que as pessoas que sofrem de bulimia usam para compensar esse excesso de comida ingerida. E é bom entender que esses comportamentos acontecem pelo menos uma vez por mês por 3 meses. Então, uma vez por mês por 3 meses. A avaliação, a autoavaliação é influenciada muito pelo corpo, a forma do corpo e o peso, e esse distúrbio não acontece exclusivamente durante o episódio de anorexia nervosa. Então, se acontece durante o episódio de anorexia nervosa, então nós temos anorexia purgativa. Lembrar que na anorexia não tem essa compulsão alimentar de comer não sei quantas calorias num curto espaço de tempo, né? Isso diferencia a anorexia purgativa da bulimia nervosa, porque a bulimia nervosa é que nós temos os episódios de compulsão alimentar que são inexistentes na anorexia. A bulimia pode ser remissão parcial e remissão total.
né, tal qual a anorexia, que nós já explicamos, e a intensidade, a gravidade da anorexia é definida da seguinte maneira. Leve, você vai ter 1 a 3 episódios de compulsão alimentar e mecanismos compensatórios, né? Vômitos, laxantes, exercício exagerado, 1 a 3 vezes por semana. Você vai ter moderado de 4 a 7 episódios de comportamento compensatório por semana. O grave vai ser 8 a 13 episódios por semana, e extremo seria mais de 14 episódios de comportamento compensatório por semana. Né? Então, isso aí nos dará uma ideia da gravidade daquele quadro de bulimia. Bem, como foi a bulimia nas versões anteriores do DSM? Vocês sabem que tudo começa bem especificado em 1980 com o DSM-3. Então, no DSM-3, o que é que dizia? Episódios recorrentes de compulsão alimentar, o que é que seria? Consumo rápido de uma grande quantidade de alimento em um curto espaço de tempo, pelo menos de 2 horas, com pelo menos 3 dos seguintes critérios. Consumo de alimentos de alto teor calórico, comer inconscientemente durante uma compulsão, término de tais episódios alimentares por dor abdominal, sono, interrupção social ou vômito autoinduzido e tentativas repetidas de perda de peso por dietas extremamente restritivas, vômitos autoinduzidos e uso de laxante e diurético. 5, flutuações de peso frequentemente maiores que 10 quilos devido à alternância da compulsão e do jejum, e a consciência, aquele padrão de alimentar é anormal e medo de não poder parar de comer voluntariamente. O critério D, normalmente humor deprimido e pensamentos autodepreciativos depois de comer compulsivamente. E os episódios bulímicos não são devidos à anorexia ou qualquer outro distúrbio físico conhecido. No DSM-3R, de 1987, você vai ter basicamente a mesma definição do A. O B, a falta de controle, que vai estar bem explicitado, o empenho da pessoa em vomitar vômitos autoinduzidos, uso de laxativo diurético, também está junto, média de no mínimo 2 episódios bulímicos por semana durante pelo menos 3 meses. Isso aí mudou para pelo menos 1 episódio, né? Hoje, digamos assim, a abrangência da bulimia aumentou porque diminuiu, ao invés de 2 episódios, para 1 episódio por semana. E preocupação excessiva e persistente em relação à sua forma e ao peso do seu corpo. Esses do DSM-4. Então, o que é que seria a bulimia por DSM-4? Episódio recorrente de compulsão alimentar, tem caracterizado pelo menos um dos dois, né? Aqueles dois que continuam no DSM-5 e já estão por um período limitado, usualmente menor do que 2 horas, de alta quantidade de alimentos ingeridos, e o sentimento de perda de controle desse comportamento. Né? Ela tem que acontecer os comportamentos compensatórios pelo menos 2 vezes por semana, por 3 meses. Claro que pode acontecer mais, isso aqui nós estamos falando do quadro leve, né? A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e peso do corpo e o distúrbio não acontece durante os episódios de anorexia nervosa. A bulimia, de acordo com o DSM-4, podia ser do tipo purgativo, né? E do tipo sem purgação, com jejuns e exercícios excessivos, mas não se envolve regularmente na indução de vômito ou uso indevido de laxantes, diuréticos e enêmicos. O DSM-4R basicamente continua e semelhante ao DSM-4, e no DSM-5 tem essas características na descrição da bulimia. Né? Episódios recorrentes de compulsão alimentar, ingestão por um período determinado menos de 2 horas, de uma quantidade muito maior do que outras pessoas comeriam nas mesmas circunstâncias, nos mesmos moldes, e essa sensação de falta de controle sobre a ingesta durante o episódio. Os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem para impedir o ganho de peso,
como já dissemos, a autoindusão de vômitos, uso indevido de laxantes, diuréticos e outros medicamentos, jejum e exercício em excesso. A compulsão alimentar e esses comportamentos devem ocorrer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Veja que no DSM-4 eram 2 vezes por semana, do DSM-5 é uma vez apenas. E a perturbação não acontece durante os episódios de anorexia nervosa. A remissão pode ser parcial ou completa, e os critérios nós já descrevemos de leve, moderada, grave e extremo. Vamos falar de outro transtorno alimentar, que é da compulsão alimentar. Então, o que é que seria compulsão alimentar para o DSM? São episódios de binge eating, de compulsão alimentar, e o binge eating aqui tem o mesmo critério que teve lá na bulimia, né? Uma ingesta muito grande de alimentos em um curto espaço de tempo, menor do que 2 horas, a falta de controle sobre isso, né? E o que é que diferencia, então, o binge eating da bulimia? É que no binge eating não tem comportamento compensatório inapropriado, como vômito, como exercício exagerado, jejuns, uso laxante, uso de diuréticos ou de outros remédios. Bem, e o critério B, então, do binge eating, o que é que seria? Então, tem que estar associado a pelo menos 3 desses seguintes. Dos 5, tem que preencher pelo menos 3. A pessoa come muito mais rapidamente que o normal, a pessoa come até ela se sentir muito incômodo com o estômago cheio, ela ingere grandes quantidades de bebida, de comida, quando não está fisicamente com fome, come sozinho, porque ela fica normalmente constrangida, porque as outras pessoas estão olhando, e se sente ruim com ela própria, ou deprimida, ou com muita culpa após os episódios de binge eating, né? Sempre esses estresses, essas preocupações estão muito presentes no quadro de binge eating, né? E ele acontece pelo menos uma vez durante 3 meses. Semelhante à bulimia, né, que é pelo menos uma vez durante 3 meses, também o binge eating pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Bem, pode ser também em remissão parcial ou remissão total, e o nível é muito semelhante de gravidade ao de bulimia, né? Então, 1 a 3 episódios de binge eating por semana é leve, 4 a 7 é moderado, 8 a 13 é grave e mais de 14 é extremo. Vamos falar um pouco de outros transtornos alimentares, né? O que é que são outros transtornos alimentares? Essa categoria é quando acontece, causa um problema social, ocupacional, em outras importantes áreas da vida da pessoa, mas não preenche o critério total para qualquer um dos transtornos alimentares, né? Esses outros transtornos alimentares são usados em que no diagnóstico é feito para dizer que existe alguma coisa ali, mas que não digamos assim, preenchendo todos os critérios de transtornos alimentares. Então, você vai ter alguns exemplos aqui. O primeiro é de uma anorexia nervosa atípica. Todos os critérios da anorexia são preenchidos, com exceção da perda significante de peso. E o peso do indivíduo está dentro da normalidade. Então, isso seria uma anorexia nervosa atípica. E bulimia nervosa de baixa frequência ou de duração limitada. Então, todos os critérios da bulimia são preenchidos. Esse critério que os comportamentos inapropriados acontecem mais raramente, menos de uma vez por semana, por menos de 3 meses. Então, isso seria uma bulimia nervosa de baixa frequência ou de duração limitada. Você vai ter, além disso,
O binge eating disorder de low frequency, né? E a mesma coisa do binge eating em relação à bulimia, mas que esses critérios eles não são totalmente preenchidos pela questão de acontece menos de uma vez por semana por menos de 3 meses. Você vai ter um distúrbio purgativo, né, que esse comportamento é influenciado pelo corpo e pela forma das pessoas, mas na ausência de binge eating. Então, isso a gente chama transtorno de purgação. E nós temos a síndrome do comer noturno, que são episódios de, durante a noite, as pessoas acordam, né, do sono e vão para a cozinha comer grandes quantidades de alimentos. Esse comportamento durante a noite não é explicado por fatores externos em relação ao sono e à vigília dessa pessoa, mas causa muito estresse, muita dificuldade no relacionamento da pessoa com os seus familiares ou com quem ela estiver vivendo, né? E esse padrão ele não é melhor explicado por qualquer outro transtorno alimentar ou outro transtorno mental, incluindo abuso de substância, né? Tem uma outra, mais recente, agora no DSM-5, que chama-se ARFID. ARFID. O que é ARFID? Né? ARFID é Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Né? Então, é uma forma que a pessoa evita, restringe muito os alimentos na sua dieta. Né? Qual é o critério A do DSM-4 para isso? O uso, uma falha persistente, comer adequado, com significante falha em ganhar peso ou significante perda de peso que dura pelo menos um mês. Isso era no DSM-4. No DSM-5, então, um distúrbio de alimentação, com aparentemente falta de interesse em comer ou em comidas, evitar qualquer tipo de característica sensorial, preocupação acerca das consequências de comer, manifestada por uma forma inapropriada, nutricional, com as necessidades energéticas associadas com uma dessas 4 características. Perda significativa de peso, falha em atingir o peso esperado para aquela idade, uma deficiência nutricional significativa, dependência de suplementos orais ou nutricionais e marcada interferência no funcionamento psicossocial. No DSM-4, o distúrbio não era devido a nenhuma questão gastrointestinal ou condição médica geral, e também no DSM-5 permanece isso, só que ele acrescenta transtornos mentais também dentro dessa exclusão. O distúrbio, de acordo com o DSM-4, não é melhor explicado por outro transtorno mental, como, por exemplo, ruminação, e esse, da mesma maneira, permanece no DSM-5. No DSM-4, ele coloca o começo disso antes da idade de 6 anos, e aqui no DSM-5, não ocorre durante o curso da anorexia e bulimia. Essa idade de 6 anos caiu no DSM-5, né? Então pode ser não só até 6 anos, mas pode ser com mais anos que a pessoa vem apresentar o ARFID, né? Que é o Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, né? Que é o transtorno evitativo, restritivo alimentar, né? Que no Brasil chama-se TARI. Bem, é extremamente importante a gente entender que transtorno alimentar está muito associado com um comportamento automutilatório não suicida. 70% desses pacientes têm esse comportamento mutilatório.
Na teoria fabiana de psiquiatria, tanto faz a pessoa se cortar na sua pele, quanto ela dilacerar o seu esôfago. É o mesmo tipo de mutilação, só que uma é externa e o outro é interna, né? Então, e as pessoas que tentam se mutilar, 25 a 54% delas têm também um transtorno alimentar. Então, se aparece um, você deve pesquisar o outro, e se aparece o outro, você deve pesquisar um. Então, é extremamente importante a gente explicar que esses comportamentos alimentares são multifatoriais em termos de etiologia. Então, você vai ter aqui fatores individuais predispondo a isso, como o temperamento, a personalidade, muitas vezes impulsiva na bulimia, muitas vezes obsessiva, traços obsessivos compulsivos, perfeccionismo na anorexia, fatores de predisposição social, a família com críticas, a conexão é ruim, o ambiente familiar é péssimo, as experiências traumáticas, como os abusos físico, sexual e emocional, o bullying, que tem muito sido associado, e as pressões culturais, né? Aquela coisa totalmente irrealista de um peso perfeito, de um rosto perfeito, de uma forma perfeita, né? E você vai ter fatores específicos de risco, como a desregulação emocional, a baixa tolerância à frustração, um perfil de muita culpa e muito autocrítica extremamente elevada, né? Em relação ao seu corpo, essa questão da valorização do corpo em excesso, e muitas vezes você quer um corpo perfeito e não aceita teu próprio corpo, né? Muitas vezes mecanismo de dissociação, né? Aquela questão que eu como e não estou ligado quanto é que eu estou comendo. Muitas vezes os amigos, as amigas influenciam nesse tipo de comportamento, e, obviamente, os transtornos mentais, como transtorno do humor, transtorno ansioso, estresse pós-traumático, abuso de substância e o transtorno de personalidade. Tudo isso pode ter um evento de vida bastante estressante que vai dar no comportamento automutilatório não suicida e no transtorno alimentar, né? Esses comportamentos, eles têm várias possibilidades de serem explicados, como uma cascata emocional que vai do evento, a emoção que isso gera, a ruminação e o comportamento automutilatório, né? Você vai ter uma teoria de escape, que seria a falha em experienciar esse ato, essa frustração, ligada a uma emoção negativa, dissociação e o comportamento automutilatório. Então, tem várias possibilidades de nós entendermos por que esses fenômenos automutilatórios acontecem tanto externamente quanto internamente. E o comportamento antimutilatório pode obedecer tanto a reforços negativos quanto reforços positivos, tanto em termos interpessoais como intrapessoais. Os reforços negativos saia dessa situação, né? Você pare de fazer ou de sentir esses sentimentos maus, e os positivos obtenha uma resposta de alguém que possa te ajudar, né? E se sinta alguma coisa, mesmo se esse sentimento for uma dor naquele momento. Bem, então isso aqui, só finalmente aqui é um resumão de tudo que a gente falou, né? Em relação à anorexia, à bulimia, ao transtorno da compulsão alimentar e os outros transtornos alimentares, né? Aqui está escrito basicamente todo o que a gente falou nessa aula, sobre os critérios diagnósticos de transtornos alimentares, e eu finalizo agradecendo a atenção de todos, colocando o Cetrata à disposição das pessoas, da sociedade. O Cetrata é um serviço
O CETRAT é o Centro de Tratamento de Transtornos Alimentares, como vocês sabem, é um serviço que existe há mais de 20 anos no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. Ele acontece às terças-feiras e é um prazer a gente colaborar com outros centros e ajudar aquelas pessoas que precisam de um tratamento qualificado através de uma equipe capacitada e dedicada, como é a equipe do CETRAT. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e desejo a todos um ótimo curso.